Olá, seja bem-vindo a mais uma atualização aqui no meu canal. Ontem, por eu estar em outra cidade, eu não consegui fazer essa atualização, porém eu vim aqui para trazer essa atualização de hoje aqui, dia 26 de março de 2020, sobre essa pandemia do coronavírus que está solta aí, que a gente está atravessando esse período e que alguns países já estão passando já a ter uma remissão total, né, dos casos aí, ou seja, estacionar os números de casos novos e mas nós aqui no Brasil nós estamos numa curva ascendente e por falar bem ascendente, nós estamos tendo em média, o mesmo número de casos que a Itália teve quando essa epidemia chegou na Itália. Então, aqui no Brasil, muito boato, né? Muitos boatos, muitos fake news. Eu não consegui trazer ainda o vídeo. Provavelmente eu faça hoje o vídeo dos fake news e das coisas que são falsas e verdadeiras aqui, que estão rolando aí nos grupos de WhatsApp e Facebook. Ontem nós tivemos aí vários problemas, né? Discursos e falácias do nosso presidente Jair Bolsonaro e do prefeito aqui do estado de São Paulo, que é o estado que eu resido aqui. Em partes eles têm razão, ambos, né? Nós devemos sim manter o isolamento do grupo de risco, porém o Brasil e o mundo não pode parar, a economia não pode parar e os presidentes eles estão vendo que a melhor opção é manter o grupo de risco em isolamento e as pessoas que estão fora do grupo de risco, né, voltar às atividades normais. Então, ah, é uma pandemia terrível, uma pandemia que já matou muito mais que várias doenças que nós já enfrentamos. Então, assim, o coronavírus ele veio para marcar mesmo 2020, né, o finalzinho de 2019 aí, 2020, porque o número de mortes sobe assim desesperadamente e o número de casos novos também. Há muitos boatos, tomem cuidado com os boatos, tomem cuidado com as fake news, porque eu vou trazer para vocês aqui que em um determinado país, um grupo de mais de 40 pessoas morreram em prol desse fake news aí. Deram ouvido e morreram mesmo mais de 40 pessoas pelo fake news. Ontem, o Ministério da Saúde liberou já aqui no Brasil, juntamente com a Anvisa, o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, mais a azitromicina no tratamento dos pacientes graves, não o uso rotineiro e as pessoas que ainda não apresentaram sintoma, porque essa medicação ela tem efeitos adversos e pode fazer mal para a saúde também. Então tome muito cuidado com as fake news que vocês estão escutando e quando vocês tiverem alguma dúvida, procure aí um site de responsabilidade, o site do Ministério da Saúde, que você vai ter muita informação sobre o Covid lá. Vamos para as atualizações. Eu vou abaixar aqui um pouquinho minha tela, como sempre, tomara que ela não suma hoje, porque ontem eu fiquei bem perdido. Número de casos confirmados aí, casos novos, 472.790 casos confirmados, né? 21.313 pacientes morreram com a doença do coronavírus e as suas complicações, a insuficiência respiratória aguda, ou seja, o SRAG, né? Então, na sua sigla. Então, esse site aqui, ó, que é o CSSE, né? Que é do John Hopkins, que é muito bem conceituado, então eles dão atualização em tempo real. Eu creio que eles fazem uma atualização, ó, eles fizeram hoje às 5:06 da manhã, então eu creio que a cada 3 horas eles atualizam esses dados aqui. Na China, a doença segue estacionada, né? Em média, eles estão fazendo 100 registros, porém com a leitura dos casos que faltavam ainda e os casos que estão vindo de outro país. A China ela não registrou nenhum caso novo em seu território, mantém 3.291 pessoas no total de mortes pela doença e já quase o total da população tem a remissão total da doença. Porém, a Itália segue avançando, né?
no número de casos novos. Hoje nós já estamos com 74 mil casos, com um total de 7 mil mortes. Foi o país que mais teve mortes, número de mortes com o coronavírus no mundo. Por causa da sua demografia e sua população muito idosa, né? Em toda a Europa, não só na Itália, em toda a Europa, e os Estados Unidos, com 69.197 casos. Os epidemiologistas dizem que o epicentro vai ser os Estados Unidos, com o maior número de casos. Porém, a gente ainda precisa aguardar, né, novos dados para não estar falando bobeira aí, igual muitas informações que a gente vê dia a dia na internet. Então, a gente tem que esperar as atualizações que esse site faz aqui, né, a cada 3 horas, e para a gente falar coisas que são verídicas. A Espanha também saltou de 40 para quase 50 mil casos, com um total de 1.000 mortes. Nenhum país ainda ultrapassou a quantidade de mortes que a Itália chegou. Vamos lá para o nosso querido Brasil. Anteontem nós estávamos com 2.200, porém nós chegamos já a 2.550 casos, 554 casos confirmados, com o número total de mortes. Para vocês verem que ontem nós não registramos. Vamos ver aqui, atualizar aqui esses dados aqui. Com um total de 46 mortes e 6 pessoas com recuperação total. Esse número está muito baixo porque o Adolfo Lutz está tendo uma dificuldade muito grande na leitura dos exames. Então, creio que aqui, nesses casos confirmados aí, esses dados não estão tão atualizados, devido a essa dificuldade na leitura dos exames que eles estão encontrando. Esse número também, creio que já está bem maior, né, devido a essa falha na comunicação, porque essa pandemia pegou todo mundo despercebido. Porém, vamos atualizando aqui todos os dias. Já um total de 175 países, né, agora, com a doença, com epidemias locais do coronavírus. Quando a gente vê, né, um cenário bem catastrófico esse do coronavírus aí no mundo, então uma pandemia que veio para marcar mesmo esses anos todos aí. E vamos acompanhando as notícias, né, sobre o coronavírus aí, o que o Ministério da Saúde eles vão lançando aí, eu vou atualizando. Para você que está inscrito aqui no canal, muito obrigado. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui embaixo, né? Tem um botãozinho aqui, se inscreva e compartilhe essa informação para que as outras pessoas também possam ficar por dentro das informações mais verídicas sobre o coronavírus aí no mundo inteiro. Esse foi mais uma atualização aqui no meu canal. Meu muito obrigado.